Zé Roberto também tá jovial, rapaz. Tá vendo? Zé Roberto também tá ali, Zé Roberto jovial. também tá jovial. Tô no padrão, então, viu? Tô Pois seguindo o Pois é. modelo aí. Vocês estão mostrando o Eu bíceps. pensei em botar a camisa assim, mas eu tava com calor. Às vezes eu faço culto. O mesmo Quando eu tiro a argumento camisa, eu foi fico à esse. vontade. O mesmo argumento, rapaz. Hoje eu passei o dia no sol, foi um dia assim caloroso. E para dar uma refrescada, nada melhor do que uma camiseta, né, irmão? Pois é. Pois então, vocês estão aí mostrando os bíceps. Como eu tô gordinho, eu não tenho bíceps, eu tenho únceps. É um músculo que sobe o corpo todo, então deixa eu esconder. Tá Mas bom. tá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pastor, o senhor fique à vontade também para qualquer intervenção, Zé Roberto. Tá bom, tá Os certo. participantes fiquem bastante à vontade. Viu? Hoje a gente quer fazer uma aula aqui bem dialogada, bem participativa com todos vocês, tá ok? Deixa eu só testar aqui se a gravação começou. Sim, começou. Compartilhar a tela aqui com vocês. O tema de hoje é sobre a confiabilidade das escrituras. Vocês conseguem enxergar bem aí a tela? Está projetado para vocês? Ok? Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu queria fazer uma recomendação, né, sobre esse tema tão importante, né? Como é que eu posso compreender melhor as escrituras? Como é que eu posso entender melhor, interpretar melhor? Quais são os fundamentos doutrinários? Quais são os principais ensinamentos? E aí eu deixo para vocês aqui essas dicas de leitura, né? A primeira dica tem que ver com a lição da Escola Sabatina, que para esse trimestre, que se encerra agora, nesse mês de junho, a gente estudou justamente esse tema, o tema da interpretação das escrituras, né? Esse tema bastante querido aí pelo pastor Rubens, que é a área de concentração de estudos dele, da hermenêutica, né? A arte de interpretar as escrituras. E esse trimestre nós tivemos a oportunidade de nos aprofundar sobre isso. Está Zé Roberto, que também foi mediador Novo Tempo da lição, né? Então, ele também domina sobre esse assunto e vai poder contribuir com a gente. Tem esse livro do meio que está aí, Interpretando as Escrituras, de Gerhard Vandel, é um erudito da Igreja Adventista, e tem vários artigos aí nesse livro. Eu tenho esse livro, mas ele está emprestado, ele não está aqui agora na biblioteca, mas tem também o Nisto Cremos, onde você tem as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista de forma sistematizada, né? Todos os versículos em cadeia, e parte do estudo dessa noite a gente tira desse daí, que é justamente o primeiro estudo bíblico, né? Por que é o primeiro? Porque ele é o fundamento, é das escrituras que nós retiramos todas as nossas doutrinas e ensinamentos principais. Então a gente precisa entender por que é que eu posso confiar nas Sagradas Escrituras, qual é a sua base. Desde a Reforma Protestante, existe aí a foto de Lutero, vocês estão acompanhando, né? Martinho Lutero, um monge beneditino, ou melhor, agustiniano, do século XVI, ele começou a Reforma Protestante ao redescobrir as Escrituras, né? Por isso tem aí sola Escritura, somente a Escritura é a regra de fé e prática para todo cristão. E o texto sugerido diz aí que as Escrituras Sagradas Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constitui o padrão de caráter e a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Né? Bastante coisa, né? Por isso é tão importante a gente conhecer as Escrituras, porque ela é tudo isso. O fundamento da nossa fé e das doutrinas e ensinamentos encontram-se nas Sagradas Escrituras. Para isso a gente precisa compreendê-la. Eu fiz aqui um pequeno esboço de como a Bíblia está organizada internamente, né? Vocês devem saber, a Bíblia está organizada principalmente em duas grandes partes. Eu não sei se o meu mouse aparece aí na tela para vocês, né? Mas vamos pensar a Bíblia como uma grande biblioteca, porque na verdade a palavra Bíblia vem do grego, que quer dizer justamente biblioteca, que é uma coleção de livros. Ela está organizada em Velho Testamento ou Antigo Testamento, essas duas estantes de cima, ou e o Novo Testamento, as
duas estantes de baixo. Aí você tem aqui no Antigo Testamento a Lei de Moisés, que a gente chama também de Pentateuco. Depois você tem livros históricos, né? Aí depois você tem os livros de poesias, onde estão Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E aí você tem profetas maiores, são chamados assim porque os escritos são mais volumosos, e os profetas menores porque são livros mais curtos. Então aqui você tem a divisão do Antigo Testamento. No Novo Testamento você tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, que é um livro de história, a história da igreja primitiva, a fundação da igreja cristã. Na sequência você tem cartas de Paulo, né? São 12 cartas ao total. Se a gente contar Hebreus, seriam 13 cartas de Paulo. E também as outras cartas ou epístolas gerais, né? De Tiago, Pedro, João, Judas e, no final, o livro do Apocalipse. Assim se organiza as Sagradas Escrituras. Elas foram escritas por mais de 40 autores, um período de mais de 1.500 anos, né? 40 escritores, mas eu destaquei aí que é um único autor. O autor é o próprio Deus, que através do Espírito Santo inspirou homens santos, né, a falarem e revelarem a ele. É importante a gente entender que a gente não conheceria nada de Deus se ele não se fizesse revelar. Então, a gente só conhece, tudo que a gente conhece a respeito de Deus é limitado, nós não conhecemos tudo. O apóstolo Paulo chega a dizer que agora nós conhecemos em parte, mas então conheceremos face a face como ele é. Então, o nosso conhecimento de Deus ele é fragmentado e ele vem através das Sagradas Escrituras, né? Uma revelação mais aprofundada. Como é que Deus se revela? Primeiro, a gente tem a revelação geral de Deus. Deus se revela para qualquer um de nós, amigos, para mim e para você, através das coisas que ele criou. Através da natureza, né? Deus se revela. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, anuncia as obras de suas mãos, né? Romanos chega a dizer assim que porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, também a sua própria divindade, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas, né? Quantos de nós já não nos maravilhamos diante do pôr do sol, diante de uma noite estrelada, diante da grandeza da natureza, né? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir, por exemplo, ali a Chapada Diamantina. Eu fui lá e fiquei estupefato, né? Quão grandioso é a natureza de Deus, aquelas rochas de tamanho monumental. Quem criou tudo isso, né? Então, de uma forma ou de outra, a natureza ela revela assim como se você tem uma lei, você deduz que existe um legislador, né? Se existe uma obra criada, essa obra requer um criador, né? É um argumento lógico inescapável. Então, a criação aponta para um criador, e um criador detalhista, poderoso. Veja o tamanho dos planetas, do Sol, da Terra, que está organizada, está em sua perfeita órbita para receber quantidade de luz e calor suficiente para a manutenção da vida na Terra. Então, a sintonia fina do universo revela um criador, um designer inteligente que projetou esse nosso planeta e a vida como ele é, né? Se você quiser participar da sua contribuição, fique aí à vontade. Quem de nós já não se maravilhou na natureza, né? Zé Roberto, fique à vontade. Eu estava lembrando aí quando você falou, e essa semana, diante de alguns problemas e algumas situações que eu estou vivendo aí... Eu não sei se todo mundo te ouve bem, Zé, mas a mim, eu estou te ouvindo bem, mas está um pouquinho baixo. Se você coloca um pouquinho o seu microfone mais para perto... Pronto, eu vou falar, não sei se melhorou. Melhorou. Pronto, eu dizia que essa semana eu tive alguns problemas e algumas coisas para resolver, e eu tirei um dia na semana, assim, sem muita programação, já estava realmente muito perto do pôr do sol. E eu saí, peguei o carro, fui com a Angélica ali no Humaitá para poder assistir o pôr do sol. Foi um dia de semana e assim a gente estava conversando a respeito disso, maravilhado, e olhando assim a imensidão, você olha o horizonte, principalmente quando você vê o mar e você consegue olhar bem para longe, até onde sua vista consegue alcançar. E você imagina que isso é um pouquinho só daquilo que nós conhecemos como terra, muito pertinho da gente. E eu estava pensando, a gente estava conversando a respeito da grandiosidade de Deus. Um astro, ele
se esconde atrás das montanhas, a luz vai sumindo aos poucos, e a gente vê toda aquela imensidão de água, vê os céus, o movimento das nuvens, e a gente dá glórias porque a gente tem certeza que existe um Criador. Então, é uma coisa muito boa, através da natureza, a gente contemplar a mão de quem projetou e de quem criou. Perfeito, excelente contribuição, Zé Roberto, é isso mesmo. Através da natureza, nós temos um contato com o Criador. Esse contato, porém, ele é imperfeito, porque a natureza não revela, ela revela o poder de Deus, mas não necessariamente o seu caráter, né? Um Deus poderoso, mas e aí esse Deus poderoso se relaciona com a gente? E aí a gente tem essa segunda revelação de Deus, né? Aquela revelação geral da natureza, e agora a gente tem uma revelação especial. O texto aí de Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a revelação de Deus, irmãos, além da natureza, encontra-se nas Sagradas Escrituras, como Deus se revelou aos pais e aos profetas, né? Deus se revelou aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Na história sagrada, a gente consegue ver Deus se relacionando com seus filhos. E, então, Deus se revela mais plenamente e poderosamente através do seu próprio Filho. Então, a gente encontra a revelação especial de Deus nas Sagradas Escrituras. Mas a revelação plena de Deus, a gente encontra somente em seu Filho Jesus Cristo. É por isso que você lembra daquela passagem das Escrituras, onde Filipe pede, lá em João capítulo 14, ele diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E a resposta de Jesus foi que Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis, quem vê a mim, vê o Pai. E as obras que eu faço são as obras do Pai que me enviou. Então, na verdade, Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus. É por isso que Paulo, lá em Colossenses 2,9, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se você e eu quisermos conhecer a Deus, basta olharmos para Cristo Jesus. Em Cristo Jesus temos a plena revelação de Deus, do seu caráter, do seu amor, do seu cuidado com a humanidade. É por isso que ele nos convida, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a revelação plena de Deus está em Cristo Jesus e nós o conhecemos a partir também das Escrituras. E o ponto central das Escrituras é justamente a vida e obra de Cristo. De uma forma ou de outra, irmãos e amigos, todos os textos das Escrituras, eles têm um caminho, um trajeto até Jesus. Nosso desafio a cada texto que a gente lê nas Escrituras, é perceber como esse texto se conecta à pessoa de Cristo. Talvez em uma menção direta, talvez em um símbolo, um sinal, uma imagem, uma alusão, mas todos os textos das Sagradas Escrituras apontam para Cristo e, em especial, para a centralidade da sua missão como morte na cruz. O texto de Romanos 11 diz aí que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. O nosso louvor a Cristo e a nossa busca por ele nunca será suficiente, irmãos. Cristo é tudo e em todos. Ele é a revelação de Deus para a humanidade. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O texto diz aí que a Bíblia expõe a humanidade e revela a Deus, expõe a nossa condição humana e revela a solução divina. Os seres humanos são mostrados como perdidos, separados de Deus, enquanto Jesus é apresentado como aquele que localiza o perdido e traz de volta. Por isso, ele é o ponto central. Meu visitante da noite veio dar uma saudação, foi Lucas. Boa noite, meu pessoal. Boa noite. Meu ajudante, tchau. Eu quero saber uma coisa. Onde está o carregador? Pergunte à mamãe. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Vamos lá. Comercial. Pausa para o comercial de Lucas. A autoria das Escrituras. E aqui, de repente, eu vou fazer uma provocação aqui ao pastor, ele está aí caladinho. E a vocês que quiserem, né? A palavra autoria, ela está conectada com autor, né? Quem é o autor das Escrituras? É isso mesmo?
pastor quer dar essa participação sobre esse tema ou do prosseguimento? Espera aí, pastor, deixa eu ativar seu microfone aqui. Ative seu microfone que acho que de vez em quando ele desativa sozinho. Sim. Ativou agora. De uma forma bem concisa, para não atrapalhar aí a tua apresentação, em uma frase. Os escritores foram muitos. Autor só um. Perfeito. Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. E é justamente como é que Deus atuou através do Espírito Santo. E você vai encontrar isso em vários textos das Escrituras, né? Davi, ele fala, lá em 2 Samuel 23, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha língua. Os profetas também dizem, né? Ezequiel diz aí, então, entrou em mim o Espírito, caiu sobre mim o Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo falava a mente e a consciência desses homens escolhidos por Deus para transmitir uma mensagem. Ezequiel diz aí também, e veio a minha palavra do Senhor. Sempre essa fórmula é repetida nas Sagradas Escrituras. Miqueias diz aí, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. E, finalmente, um texto aqui do Novo Testamento diz que porque profecia nenhuma foi proferida por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí, pastor, essa palavra, inspirados, é a palavra em grego teopneustos, quer dizer, foi soprado. Explica para a gente aí, pastor, o que quer dizer que Deus soprou a palavra dele para os seus servos, os profetas e apóstolos. O que isso quer dizer? Teopneustos. A palavra teopneusto, ela tem sido assim motivo de muitas discussões. São 3 palavras que são bem discutidas. A primeira é revelação, o ato de Deus revelar-se. E aí entra a questão como ele se revela. Depois a segunda questão é a inspiração. E a terceira é a iluminação. Na questão da inspiração, isso tem gerado muitas discussões. Tanto no mundo evangélico, como também no adventismo. No mundo evangélico, eles acreditam que a Bíblia foi ditada, certo? Ela foi ditada, a inspiração, ela foi inspiracional, assim, ditada. O Espírito Santo veio e a pessoa era apenas um instrumento do Espírito Santo, escrevendo literalmente tudo que ele dizia. Daí, esse conceito de inspiração, a gente chama de inspiração inerrante. Ou seja, não tem como haver erro na Bíblia, não tem como haver defeito, não tem como haver nada. Dentro da Igreja Adventista, nós também já passamos por esse conceito, uns a favor, outros contra, e o que perdurou mais tempo foi o conceito de que Deus usa a pessoa e não as palavras, que a pessoa fica na liberdade de escolher a palavra que ele vai utilizar, tá certo? E que Deus usa a mente da pessoa. Mas mesmo esse conceito sendo que mais durou na igreja, ainda é defendido até hoje, ele foi ampliado. Eu nem diria que houve mudança, eu diria que houve ampliação, porque Ellen White diz que o Deus que inspira o autor, e ela é quem diz que Deus inspira a pessoa e não as palavras. Mas ela também disse o seguinte: eu sou orientada por Deus tanto no pensamento quanto nas palavras, mesmo tendo a liberdade de escolha. Então, qual é o conceito de inspiração para nós que talvez explique melhor essa palavra? É o conceito de que Deus inspira a pessoa, acabou. A pessoa como um todo está inspirada. Então, pelo fato da pessoa ter a sua mente dirigida pelo Espírito Santo, então Deus não está dirigindo somente a mensagem, o pensamento dela. Deus contou uma história, mas coloca aí na tua versão. Não. Deus, ele tem o cuidado de fazer com que esse autor que está inspirado no que diz respeito à mensagem também tenha o cuidado de escrever devidamente, colocar corretamente. Não o conceito ditatorial, como ensinam os evangélicos. Isso aí nós rejeitamos completamente. Que o homem ali é uma máquina
Deus é que dita as palavras que ele tem que colocar e pronto. Nós não cremos Deixa eu dar um exemplo. Mateus, quando foi escrever sobre o camelo que passa pelo fundo de uma agulha, então ele usa para agulha uma palavra conhecida na cultura judaica, agulha mesmo, agulha. Agora, quando Lucas, que era médico, foi escrever sobre o camelo que passa pelo fundo de uma agulha, e ele estava escrevendo para alguém que talvez fosse da área profissional que ele, alguns acreditam que foi Teófilo, que talvez fosse até advogado, e alguns até chegam a acreditar que talvez fosse o advogado de Paulo, e que Lucas escreveu para ele, para que ele tivesse condições de defender bem a Paulo lá em Roma. Não se sabe ainda detalhadamente essas questões. Mas Lucas, quando foi colocar a palavra agulha, uma vez que ele era médico, ele não usou agulha de costura, a sua terminologia, que Mateus usou. Ele usou agulha cirúrgica. Ele era um médico e a terminologia que ele usou foi de agulha cirúrgica. Então, isso nos leva a descartar aquele conceito o conceito ditatorial, de que Deus ditou, que Deus ditou palavra por palavra. Nós rejeitamos isso. O conceito de ditado, melhor dizendo, não é nem ditatorial, é de ditado, corrigindo aqui. Então, nós cremos na questão do pensamento. Como Lucas era médico, agulha cirúrgica. Como Mateus não era médico, agulha comum mesmo. Então, as palavras mudaram, mas a inspiração é a mesma, a mensagem é a mesma, a ideia é a mesma por trás. E um camelo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, esse é o conceito de inspiração que nós defendemos, o conceito do pensamento, onde o autor tem liberdade para colocar suas palavras, mas desde que as palavras não venham comprometer a mensagem. Perfeito. Pastor, eu vou abrir aqui o microfone para dar uma saudação aqui a Figueiredo, algumas pessoas que entraram também. Eu quero fazer uma saudação especial aqui ao meu sogro, Almir, também está aqui acompanhando com a gente, uma saudação especial para ele. As demais pessoas que entraram aqui, para também. Fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra aqui a Figueiredo também, que entrou agora. Boa noite, Figueiredo. Boa noite a todos e um feliz sábado. Eu queria dar uma contribuição também no que o pastor falou. Nós sabemos que a Bíblia ela foi uma revelação direta de Deus, né? Muitos aí pensam, eu já até encontrei algumas pessoas dando estudo bíblico, que pensavam que a Bíblia foi um livro psicografado, né? A pessoa entrou em um estado de transe e, né, nesse estado de transe, a sua mão foi usada para escrever. Não, a Bíblia não foi dessa forma. Deus inspirou diretamente, né, através da mente dos escritores, mas também tem um fato. Nem muitas vezes essa revelação foi direta. Muitas vezes Deus permitiu que autores viessem a pesquisar e, através da pesquisa, né, e através da inspiração, escrever. Esse foi o caso do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito de que forma? Lucas pesquisou, né? Lucas não teve diretamente com Jesus de uma forma para narrar os fatos vistos. Ele pesquisou e, através de documentos, de fatos, ele veio e escreveu o Evangelho. Então, a Bíblia também ela foi escrita desta forma, não de uma forma psicografada. Perfeito. Obrigado, Figueiredo, por sua excelente contribuição. Eu quero falar também um pouquinho sobre isso. Eu vou avançar aqui. É muito bom. Eu não sei se vocês ficaram atentos aí ao que o pastor falou, o que o Figueiredo falou, mas a Bíblia ela não é um ditado de palavras. Deus atuou na inspiração da mente, da consciência das pessoas ou na sua pesquisa que foi realizada. Então, diferentemente de outros livros sagrados, por exemplo, se você for o Alcorão, segundo a tradição, Maomé, ele transcreveu palavra por palavra do anjo que o revelou. Assim também é o livro dos Mormons, né? Então, outros escritos tidos por sagrados, eles anulam a individualidade, a pessoalidade do agente que o transcreve, como se fosse um ditado de palavras, como o pastor colocou, como uma psicografia, como o Figueiredo falou. Mas Deus, ele respeita a nossa individualidade, a nossa consciência.
Então, o processo de inspiração das Sagradas Escrituras é diferente. Deus inspirou no nível do pensamento, da consciência, ele inspirou seres humanos a escreverem uma mensagem que a transmitiram conforme a sua própria cultura. A gente tem na Bíblia autores que eram boiadeiros, cuidadores de gados. Você tem também homens que eram estadistas. Daniel era um erudito, era um homem de estado da corte da Babilônia e depois da Medopécia. Você tem Moisés, que era um príncipe do Egito e depois se tornou também um cuidador de ovelhas. Mas você tem homens de diversas culturas. Os apóstolos, a maioria eram pescadores, mas você tem Paulo, que também era um doutor da lei. Então, homens de culturas diferentes utilizavam o vocabulário de forma diferente. Aqui, o texto clássico para isso está em Timóteo, está aí na tela de vocês. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, meus amigos, o objetivo das Sagradas Escrituras é que você e eu possamos almejar e batalhar pela perfeição que é em Cristo Jesus e estarmos perfeitamente instruídos. Esse livro ele é capaz de instruir a mim e a você em toda a perfeição da vontade de Deus. Então, ele merece ser o nosso objeto de estudo e dedicação. Como é que o Espírito Santo falou? A gente já leu aí, Figueiredo comentou, pastor. Homens santos falaram, movidos da parte de Deus, diz lá em 2 Pedro. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O pastor falou sobre isso. O homem, ele tinha consciência do seu estado, mas sabia que Deus o estava utilizando para algo maior. Então, Deus não anulava a individualidade do ser humano, mas se valia dela na sua consciência e no seu lugar e na sua cultura. Aí aqui o texto diz que a individualidade do profeta, os espíritos estão sujeitos a ele. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Essa fala aqui remete ao Êxodo, quando Deus convoca Moisés para libertar o povo de Israel, e Moisés então fica ali com medo. Como é que eu vou falar com o Faraó? Eu sou pesado de línguas, ele já tinha passado tanto tempo lá no deserto, talvez até esquecido parcialmente o idioma, tanto tempo só cuidando de gado, de cabra, e ele agora ia voltar para o Egito para falar com o líder do mundo conhecido. E aí, como é que eu faço isso? E aí Deus coloca alguém para falar por ele, o Arão, e diz assim: eu te ponho como Deus, e Arão, teu irmão, será o seu profeta. A função do profeta, então, e a palavra profeta, se eu estiver errado, pastor, me corrige, a palavra no hebraico nabi, que quer dizer a boca de Deus. O profeta é aquele que fala em lugar de Deus. Ele é comissionado por Deus para falar. É isso mesmo, pastor? Etimologicamente significa falar por. Falar por. Ou seja, é alguém falando por outro. Exatamente. Então tá aí. O profeta era aquele que falava em lugar de Deus, deixando-se usar, deixando a sua voz, a sua boca ser utilizada por Deus. A inspiração e os escritores. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina, pois estas são prometidas a todos os que buscam a verdade. Então, meu amigo, minha amiga, para você e para mim, que hoje estudamos as Sagradas Escrituras, Deus, ele nos dota com a iluminação e com a orientação. À medida que você investiga com dedicação as Sagradas Escrituras, à medida que você ora pedindo a Deus conhecimento, ele vai iluminar a sua mente. De repente, textos complexos que você não entendia ou coisas que você não conseguia conceber. Naquele momento que você está investigando e orando, Deus abre e ilumina a sua mente. Como se você, poxa, eu já li tantas vezes isso aqui, nunca compreendi. É justamente esse processo de iluminação e de revelação que Deus completa em mim e em você. A revelação que começou no profeta, através da inspiração, ela se completa em mim e você através do Espírito Santo que ilumina a sua mente quando você está lendo as Sagradas Escrituras. Certo? E, às vezes, os escritores bíblicos, eles escreviam sem nem mesmo ter a compreensão completa daquilo que eles estavam escrevendo. Pedro fala sobre isso, ele diz assim, a leitura está aí na sua tela, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 10 a 12.
as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aqui o texto no início diz que as pessoas para quem foi revelado esse Evangelho, não para si mesmos, mas para nós. Exemplo disso, irmãos, a profecia de Daniel. Daniel recebe uma profecia e ele não consegue entender. O anjo diz assim, olha, cele, porque isso aí é para o tempo do fim. Então, tem coisas que os profetas não compreendiam no seu tempo, porque Deus preservou a compreensão e a iluminação para o nosso tempo. E é nosso privilégio conhecê-lo, né? Como é que Deus... Só uma observação, Deixa eu habilitar. Pastor, rapidinho, porque Zé Roberto pediu a palavra aqui no início. Vamos na ordem. Zé Roberto vai falar. E, na sequência, o senhor fala. Meu amigo Ednilson também entrou aqui no estudo, agora que eu estou vendo. Seja bem-vindo, Ednilson. Tem uma pessoa aqui que entrou também, mas não está com o nome. Está só com o nome do celular, Galaxy. Então, uma boa noite também. O irmão Messias também entrou. O irmão Saulo também entrou. Então, vocês fiquem à vontade. Tem uma funçãozinha aí que é levantar a mão. Quando vocês quiserem falar e por acaso eu não ver, aí vocês podem levantar a mão aí nessa função perto do chat. Certo? Eu vou passar primeiramente aqui a Zé Roberto. Ligou esse, Zé Roberto, seu microfone? Seu microfone, Zé. Está ouvindo? Estou ouvindo baixo. Se você puder falar bem pertinho assim, Pronto. do microfone, é melhor. Pronto. O que eu queria falar a respeito da questão da página que passou, você falou sobre inspiração e sobre iluminação. Então, assim, a Bíblia, ela é a inspiração de Deus. Então, essa inspiração, ela veio através dos profetas. E, às vezes, a gente tem o costume de dizer, tal pessoa foi inspirado, estava inspirado. Esse termo inspiração, ele deve ser usado para os escritores da Bíblia. Aquelas pessoas que foram inspiradas aos escritos sagrados. E a nós, que contemplamos esses escritos sagrados, que nós estudamos, nós somos iluminados. Então, era essa contribuição que eu gostaria de dizer. Todos nós podemos e devemos ser iluminados pela palavra de Deus. A palavra inspirada de Deus. Perdão, eu tinha desativado aqui meu microfone, a gente ouviu o Zé Roberto perfeitamente. Agora, pastor, na sequência, o senhor pode falar, estamos te ouvindo. E agora eu faço que nem o irmão, esqueci o que ia falar. Tá certo que eu chamei a atenção desse ponto aqui, terminou passando, mas eu volto depois aqui ao pensamento. Tranquilo. Ednilson, se quiser falar também, fique à vontade. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Giovana gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade, viu? Eu tinha visto que Flavinho tinha entrado também. Não. Estou tranquila. Até o momento está tudo explicadinho. Então tá. A gente está tratando aqui do processo de organização, de revelação das Escrituras, como ela foi inspirada por Deus. E aqui o tópico agora é revelação e história. Eu lembrei. Sim, Jacques, eu lembrei o pensamento. Fique à vontade, pastor. É porque muitas partes das escrituras ficavam assim desconhecidas para o escritor e para a época, porque seriam motivos de sofrimento para eles. Deixa eu dar um exemplo, Mateus 24. Quando os discípulos perguntaram sobre a segunda vinda de Cristo, que sinais haveriam, Cristo deu sinais da sua segunda vinda, mas que estavam relacionados para os primeiros acontecimentos da escatologia. Para os escritores do Novo Testamento, a escatologia começa com a vinda do Messias. O que é escatologia? Evento dos últimos acontecimentos. Então, para os apóstolos, os últimos dias começaram com a vinda de Jesus. Por isso que vocês vão encontrar Paulo dizendo lá em Hebreus que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Paulo aparece aqui no Timóteo Tessalonicenses, para quem os últimos dias têm chegado, falando dos seus dias. Então, Cristo colocou ali sinais
dos últimos dias, no que dizia respeito à destruição de Jerusalém no ano 70. Para eles ficou muito compreensivo aquele fato. Mas imagine se a igreja naquela época entendesse que Cristo ainda passaria por 12.000 anos. Imagine se naquela época eles tivessem uma compreensão das 2.300 tardes e manhãs. Seria desanimador para eles saberem que Jesus Cristo iria demorar tanto, tá entendendo? Então, por isso, algumas partes da Bíblia ficaram assim incompreensíveis e pelo menos as 2.300 tardes e manhãs foram seladas. Claramente são profecias seladas, porque era para exatamente o povo do tempo do fim entender essas profecias. Então, os profetas nem sempre tinham compreensão de tudo. Eles não tinham essa compreensão de tudo. E esses são, pelo menos, 2 ou 3 motivos que eu estou apresentando aqui para a gente entender por que eles não tiveram essa compreensão. É uma questão aí de ânimo, de motivação, não era relevante para os seus dias, é o que a gente chama de verdade presente. Então, eles viveram a luz para os seus dias, tiveram aquela compreensão para os seus dias, mas não tiveram compreensão para todo o tempo. Outro exemplo é Atos capítulo 2, quando Pedro faz o seu discurso lá no Pentecostes, ele usa a profecia de Joel sobre o derramamento da chuva cerúlea do Espírito Santo lá, e ele joga para os seus dias. Mas só que o texto de Joel fala do grande dia do Senhor. Então, ele compreendia que o grande dia do Senhor começou com a primeira vinda de Cristo. Aí nós vamos entender depois que não é assim. É para exatamente a segunda vinda de Cristo, como nós aguardamos. Então, eles não tinham toda essa compreensão que nós temos hoje. Perfeito. Obrigado, pastor, pelas contribuições aí. Quando alguém mais quiser perguntar ou falar, é só me acionar aí. Eu vou avançar aqui apresentando um texto que Figueiredo comentou no início, né? Ele comentou de um texto do apóstolo Lucas, do evangelista Lucas. Lucas, uma das 4 biografias de Jesus, né, dos evangelhos, é do Lucas, que é, na verdade, um gentil, ele não é judeu, né, e ele faz o seu evangelho a partir de uma profunda investigação histórica. E o texto de Lucas é de uma elegância, ele é escrito em grego, ele é um médico e advogado, escreve com a elegância que os críticos falam que é um dos textos mais belos das Escrituras. Diz assim: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o início e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente de descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, qual é o objetivo aqui? Lucas está investigando através das testemunhas oculares dos fatos sobre a vida de Jesus e está escrevendo a esse homem aqui, Teófilo, que é um patrocinador das artes, né? Está ali, então, recebendo esse texto, lembrando que a escrita de um livro era algo muito raro e complexo e precisava de patrocínio e caro, né? Então, difundir, a gente não existia imprensa, então era tudo manuscrito. E Lucas ali, ele empreende essa investigação histórica, entrevistando as testemunhas e remetendo o resultado dessa pesquisa a Teófilo. Mas o objetivo de tudo isso, irmãos, e das Escrituras para que conheças e tenhas certeza das coisas que já está informado. Né? O objetivo é que a gente possa fundamentar a nossa fé. Isso se complementa com aquilo que Paulo diz lá em Romanos, quando ele fala assim: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, como uma fala que o pastor disse aí ao início, mais do que informação, irmãos e amigos, a Bíblia ela foi escrita com um objetivo de transformação. Então, a Bíblia, diferente dos outros livros, não é um livro que você lê. Ao contrário, a Bíblia, à medida que você está lendo, é ela que está lendo o seu coração e sondando a sua consciência, sondando as suas motivações, sondando os seus valores, te confrontando com algo mais elevado, com o padrão de Deus
revelado em Cristo Jesus. Então, as Sagradas Escrituras, elas não são um livro para te informar simplesmente. As Sagradas Escrituras é um livro para transformar a sua vida. Isso deve ficar bem claro na minha e na sua mente. Esse tópico é bastante interessante, falando sobre a exatidão das Escrituras, né? Eu coloquei aqui alguns recortes para a gente conversar. Por exemplo, algumas pessoas não têm noção de como o texto das Sagradas Escrituras que nós temos em nossa mão, ele é confiável. Eu vou te dar um pequeno exemplo. O livro A Guerra das Galhas, de Júlio César, né? Júlio César, o grande general, o grande imperador do Império Romano, é isso? Viveu no 1º século antes de Cristo. E ele escreveu um livro sobre a conquista das Gálias, que aconteceu mais ou menos no ano 49 a.C. Esse livro, a cópia mais recente que a gente tem, ela foi encontrada mais de 1000 anos depois dos fatos ocorridos. E só existem 9 cópias. A Bíblia Sagrada, existem mais de 20.000 cópias manuscritas. E sabe de quando esses manuscritos? Os primeiros evangelhos a gente já encontra no 1º século, 60 e 70 depois de Cristo, muito próximo aos eventos. Então, o texto bíblico que a gente tem em mãos, irmãos, ele é extremamente confiável. Ele já foi provado e reprovado por todos os critérios da história, né? Não há discrepância entre os fatos, o lapso de tempo entre os fatos ocorridos e os fatos registrados são muito pequenos para que houvesse distorção. Isso é um dos critérios que as pessoas que analisam a história veem. Você tem que ter a testemunha ocular, a testemunha dos fatos, ela tem que estar próxima aos eventos. Então, por exemplo, eu coloquei a foto dos manuscritos do Mar Morto. Ele também é conhecido como os manuscritos de Qumran. Qumran é uma região lá da Jordânia. E no ano de 1947, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, aquela região ali estava em disputa sobre o protetorado britânico e tudo mais. O que acontece? Alguns pastores, eles estavam ali naquela região que é cheia de cavernas, e os meninos que estavam cuidando da cabra, brincando, jogaram alguma pedra, e quando eles ouviram a pedra cair dentro de uma caverna, eles ouviram o som de algo se quebrando como um vaso, né? E aí eles entraram para ver, e eram centenas de vasos que estavam lá com pergaminhos dentro. Esses pergaminhos, irmãos, são rolos das Sagradas Escrituras. Inclusive, tinha rolo das Escrituras Sagradas, dos textos do livro de Isaías. E, ao comparar aqueles rolos, que eram mais ou menos do ano 800, você vai comparar com o texto bíblico que a gente tem em nossas mãos hoje, e ele é exatamente igual. Ou seja, as Escrituras, elas foram preservadas em sua mensagem e sua integralidade. Deus preservou miraculosamente, através da história, a Bíblia, para que você e eu pudéssemos encontrar nela o caminho para a verdade em Cristo Jesus. Então, isso é muito importante, irmãos. A confiabilidade das Escrituras, que supera em qualquer livro da história de Aristóteles, qualquer livro de eventos da história antiga, passada, a Bíblia tem muitos mais manuscritos e textos próximos aos eventos, comprovando a veracidade das Escrituras, né? E a autoridade, a gente falou aqui sobre a autoria, e a palavra autoridade vem justamente de autoria, né? Quem cria, ele tem autoridade sobre a coisa criada, e a autoridade das Escrituras, elas repousam no fato de que Deus se revelou através dela, indicam isso. Tanto que ela se remete a si mesmo, né? Jesus, ao cumprir as profecias do Antigo Testamento, o Evangelho de Mateus, ele registra isso, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, ao você ler o Novo Testamento, você vê acontecendo aquilo que foi dito antes. Então, o Novo Testamento complementa o Antigo Testamento, né? Chegou aqui uma funçãozinha aqui, Figueiredo levantou a mão, esse microfone, gente, ele fica ativando e desativando sozinho. Eu ainda estou aqui me adaptando à tecnologia,
Ótimo o Figueiredo ter levantado a mão aqui, que apareceu na tela. Eu vou liberar novamente o microfone. Veja aí, Figueiredo, se apareceu para você. Pronto, a gente já te escuta, Figueiredo. Já que você falou uma coisa interessante, olha, o pastor também no começo falou, a Bíblia não é um livro comum igual a qualquer outro. Embora escrito, o próprio apóstolo Pedro disse, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, da mesma forma, a sua autenticidade, como você disse, né? E a sua a confiabilidade é porque ela mesmo se revela. Eu não posso ler a Bíblia e ter a minha própria conclusão. Não, é a conclusão que o Espírito Santo me revela. Então, eu não posso ler a Bíblia como um livro qualquer também, para tirar minhas deduções, porque a própria Bíblia, embora nós estejamos até estudando na lição da Escola Sabatina dessa semana de textos difíceis da Bíblia, mas a própria Bíblia se revela. É um livro revelando o outro, é uma passagem revelando a outra. E isso só se dá, né, pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo. Não é o meu querer, a minha visão. Perfeito. Então, tanto a revelação quanto a interpretação não se dão de forma particular. A própria Bíblia, como o Figueiredo colocou, é o seu intérprete. Espera aí que eu tenho mais duas pessoas aqui que levantaram a mão, só que agora eu não consigo saber quem foi. Foi Zé Roberto Figueiredo. Vou abrir aqui o microfone de Zé Roberto novamente. Vocês vão tendo um pouquinho de paciência que eu estou me adaptando aqui com a tecnologia. Pronto, Zé Roberto? Aí, seu microfone pode falar bem próximo. Está ouvindo bem? Sim, show. Pronto. Eu estou com uma Bíblia de estudo muito boa, com chave bíblica, com hebraico e com grego. Mas o que é que eu estou fazendo nos meus estudos? Além de eu estudar a lição de escola sabatina, eu faço também o ano bíblico, né? Reavivados por sua palavra. Nesse Reavivados, a gente estuda um capítulo por vez. Nessa Bíblia, ela tem chave bíblica, que ela nos leva, num texto que foi falado, no caso, estamos nos Salmos, mas ele leva para diversos livros da Bíblia, algumas palavras, alguns significados daquilo, leva para livros do Antigo Testamento e para livros do Novo Testamento. Tem algumas palavras também que são colocadas e a gente estuda o que significa aquela palavra. E quando a gente vai no dicionário, ele remete a gente também para outros textos bíblicos que foram usados aquelas mesmas palavras apoiando o seu significado. O que é que eu quero dizer com isso? No estudo da Bíblia, a própria Bíblia ela leva a gente para frente, para trás, e ela não se contradiz. Apenas o que acontece, ela vai fortalecendo, ela vai aumentando a nossa capacidade de entender aquele assunto. E assim, é muito interessante, porque você pega um escrito de um sábio, um exemplo como Salomão, e você vai parar em alguns textos simples, como alguns dos profetas, que foi boiadeiro, você vai nos evangelhos, que foi escrito por um pescador e etc. E tal. Então, você vê que a Bíblia, ela tem assim os assuntos muito fechados e interligados. E somente uma mente, que é a mente de Deus, o autor, é que pode fazer com que haja essa coesão e que os assuntos eles sejam assim tão abrangentes, tão vivos. Parece, amigos, que o que a gente está lendo na Bíblia, o que a gente está estudando, passando de um lugar para outro, parece que salta da Bíblia e torna uma forma assim viva. E a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz. Então, eu estou assim muito animado com esse método de estudo, pela oportunidade de estudar a lição da Escola Sabatina que leva a gente para a Bíblia. E assim, realmente, esse como o Figueiredo disse, não é um livro qualquer. Isso é um livro que foi feito por Deus e para que a gente tenha assim essa revelação dele e também paute a nossa vida por ela. Então, estudar a Bíblia é muito bom.
Perfeito. Zé Roberto, obrigado pela contribuição. Gente, a gente está chegando aqui ao finalzinho. Eu acho que tem o último tópico aqui para passar para vocês. Então, as Escrituras reivindicam para si a sua autoridade por ela cumprir a história e a revelação de Deus, né? Jesus Cristo, ele remete à autoridade das Escrituras. Tem um texto clássico lá em João, capítulo 5, quando Jesus, ao dialogar com os fariseus, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, né? Mas, no entanto, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Então, Jesus reconhece que nas Sagradas Escrituras existe conteúdo suficiente para chegar até o Messias, né? Então, ele se apresenta como o cumprimento das Escrituras, né? Examine as Escrituras, porque nelas vocês vão me encontrar. Então, meu querido amigo que me escuta nessa noite, se você quer ter um encontro com Deus, né? A gente já percebeu aqui, já viu que Deus ele se revela plenamente em Cristo Jesus. Então, e onde é que Cristo Jesus se revela? Através da sua palavra. Se você quer se encontrar com Deus, quer se encontrar com Cristo, você vai fazer isso através de aprofundar e se dedicar tempo para investigar as Sagradas Escrituras, e eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você. Jesus fazia uso das Escrituras como fonte de autoridade. Vocês se lembram na tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4? Todas as vezes que Satanás chega para tentar Jesus, ele responde à tentação dizendo assim: está escrito. E ele cita um texto das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, né? Aquele texto que o pastor falou e mencionou no início, até na sua oração, está aí. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, a gente às vezes está preocupado com o nosso sustento, com o corre-corre do trabalho, com a instabilidade, com o coronavírus, com a perda do emprego, mas a mensagem das Escrituras para a gente é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra está registrada para a minha e para a sua salvação nas Sagradas Escrituras. Jesus sempre remetia à Bíblia. Quando os fariseus vinham a ele perguntar alguma coisa, aí está o texto lá de Lucas 10, 26. O que é que está escrito na lei? Como interpretas? Né? Quando o fariseu veio perguntar a ele: Senhor, o que é que eu devo fazer? Qual o maior dos mandamentos? Né? Jesus pergunta a ele: o que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta essa lei? Né? Então, a gente deve buscar nas Escrituras a revelação de Deus. O Espírito Santo também revela a autoridade das Escrituras. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, se você está aqui, se você está nessa noite dedicando o seu tempo para buscar conhecer mais de Deus, das Sagradas Escrituras, isso quer dizer que o Espírito Santo está atuando em sua vida e está te chamando para um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais sincero com Ele, né? 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. De forma que, irmão, se você lê as Sagradas Escrituras com a nossa mente carnal e humana, talvez ela lhe pareça apenas um livro comum. Mas se você lê esse livro com oração, pedindo a Deus que se revele, você vai ver que o Espírito Santo vai se revelar para você através das páginas sagradas. A autoridade das Escrituras, a lei e ao testemunho. Se eu não me engano, Figueiredo fez menção a esse texto mais cedo, né? Se assim eles não falarem de maneira nenhuma, verão a alva aqui como o alvorecer do dia, da glória do Senhor. Então, a lei de Deus se revela através da sua palavra. O Antigo Testamento muitas vezes é chamado de lei, né? A lei e os profetas. A lei e o testemunho, ou seja, a nossa vida deve estar em conformidade com a palavra de Deus, a fim de que nós possamos participar da glória de estar naquele dia com Jesus. A palavra de Deus é aquela que também nos santifica, né? Torna a nossa vida pura. Ela vai nos purificar dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É através dessa palavra que nós conhecemos a verdade, nos aproximamos de Cristo e abandonamos aquilo que não lhe agrada e passamos a fazer aquilo que agrada a Ele. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus, ele mostra para cada um de nós sobre a unidade das Sagradas Escrituras. A Roberta falou sobre isso, né? São livros, se eu mostrasse para vocês um projeto editorial de 40 autores, de diferentes culturas, diferente formação, diferente imaginário, separados no tempo e no espaço, e juntar todos esses textos, provavelmente seriam textos incompreensíveis e desconexos uns dos outros. Mas a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, mais de 1.500 anos de diferença, e, no entanto, miraculosamente, todos os seus escritos são harmônicos e possuem uma unidade temática. Como eu falei para vocês, o tema central é a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou e os discípulos não o reconheceram lá no caminho de Emaús, estavam tristes porque o nosso mestre morreu. Jesus se aproximou dele sem se deixar conhecer e disse assim, ele começou por Moisés e por todos os profetas e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso quer dizer para mim e para você que todos os textos das Sagradas Escrituras possuem uma conexão com Cristo Jesus. A gente essa noite está aqui participando de um estudo bíblico, mas eu gostaria muito de estar nesse estudo bíblico que Jesus deu para esses 2 discípulos lá no caminho de Emaús, né? Aqui foi um estudo bíblico, né? Jesus foi mostrando, olha, esse texto aqui fala de mim. Esse texto aqui, quem sabe, lá do Gênesis, capítulo 3, verso 15, né? Que da semente estaria um que iria pisar a cabeça da serpente. Olha, isso aqui quer dizer que eu vou vencer Satanás. Quem sabe aquele texto lá, quando Balaão fala que de Siló se levantaria aquele que ia reinar Israel, né? Quando Jacó fala que o cetro não se apartaria de Judá, e Jesus ali abrindo cada um desses textos, dizendo, olha, isso aqui apontava para mim, para a minha vida, para o meu ministério. Miqueias 5, verso 2, de ti, Belém Efrata, aquele que, posto que das menores de Israel, de ti me sairá aquele que vai reger as nações. Então, olha, Jesus nasceu em Belém, o tempo do seu nascimento estava descrito lá, Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, as profecias apontavam para a vinda do Messias nas 70 semanas. Olha, Isaías apontava aqui, Isaías 53 está aqui dizendo que o Messias sofreria, seria um servo sofredor. Isaías capítulo 7 diz que o Messias nasceria de uma virgem. E aí você vê a profunda unidade e conexão das Escrituras em toda a sua beleza e harmonia. E conforme o Figueiredo disse agora há pouco, todas as Escrituras são interconectadas. Um texto está apontando e referendando outro texto, e isso, quando você começa a descobrir, é maravilhoso, é como se luzes penetrassem na nossa mente e a gente conseguisse entender o plano de Deus a se revelar na história, né? Deus nos oferece um gracioso convite para pesquisarmos as Escrituras e nos tornarmos familiarizados com ele. Podemos obter a preciosíssima bênção de termos assegurado a nossa salvação e de descobrirmos por nós mesmos que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por seu estudo, podemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Né? Esse foi o estudo dessa noite. E o apelo que eu deixo para mim e para você é que você dedique tempo para estudar as palavras de Deus, porque essa palavra é viva e eficaz. E como o pastor falou também, ele citou o texto lá de Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem sabe eu esteja falando nessa noite para alguém que se sente na escuridão, nas trevas, não está entendendo o que é que está acontecendo com o mundo. Por que é esse coronavírus? O que é que está acontecendo? Isso é as 7 pragas do Apocalipse? Isso é o que é que está acontecendo. Então, através de um estudo diligente das Sagradas Escrituras, você vai ter um conhecimento. E esse conhecimento, ele vai trazer paz ao seu coração e esperança. Porque a Bíblia revela que o nosso futuro, muito embora a gente esteja vivendo momentos turbulentos agora, quando a gente confia em Deus e na sua palavra, ele tem uma promessa para cada um. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Os primeiros céus e a primeira terra passaram. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, através, amigos, do conhecimento das Sagradas Escrituras,
nós podemos chegar a Cristo e em Cristo encontramos a vida eterna e a solução, o perdão para os nossos pecados. Meu amigo Adilson levantou a mão, foi? Não, foi Figueiredo. Vou primeiro liberar aqui o áudio de Adilson, na sequência Figueiredo, tá bom? Tá bom, é só uma rápida contribuição. Me lembro de uma vez ter ouvido, eu não tenho muita certeza se foi o pastor Amin Rodor ou se foi um outro, mas ele falando acerca das escrituras sagradas e da pessoa de Jesus Cristo, né? Ele falou algo bastante interessante, porque existe um questionamento em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos acreditam que ele é um mito, ele foi inventado. Outros acreditam, assim, que Jesus Cristo era um homem comum e que depois da sua morte, os seus seguidores trataram de divinizá-lo. E é interessante, então, quando você usa as escrituras sagradas e as profecias relacionadas com o Messias, né? Então, ele disse que nenhum homem poderia fazer se cumprir em si mesmo tudo aquilo que os profetas falaram. Então, quando você analisa as profecias bíblicas e como elas se aplicam rigorosamente a Jesus Cristo, é algo assim extremamente impressionante. Então, Jesus ele não foi inventado. O que é interessante, então, é que as Escrituras, a revelação, a profecia, ela nos dá a segurança de que este homem que viveu há 2000 anos atrás, lá na Palestina, de fato, ele é o Messias, porque as profecias se cumprem nele de maneira muito impressionante. Nenhum homem deliberadamente poderia dizer, não, eu vou fazer se cumprir em mim tudo que está escrito a meu respeito. E um outro aspecto interessante é que o próprio Jesus Cristo também, ele testifica acerca da autenticidade, da veracidade das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque como as profecias todas se cumprem nele, e isso é muito evidente, né? A previsão do seu nascimento, do seu ministério, das suas curas, dos seus milagres, da sua morte, da sua ressurreição, tudo isso foi previamente profetizado. Então, Jesus Cristo, de certa forma, ele põe um selo sobre as Escrituras, assim como as Escrituras também põem um selo sobre ele, de que ele é realmente o Messias de quem a Bíblia fala, ok? Eu vou liberar aqui o microfone de Figueiredo agora. Deixa eu só achar ele. Figueiredo, pronto. Jackson, eu queria só dar mais uma contribuição no seguinte fato. Você falou da autoridade, da unidade da Bíblia, tudo isso. Nós falamos, né, que ela é inspirada e tudo mais. Mas Timóteo também diz, Paulo falando a Timóteo, diz que a Bíblia ela foi dada, inspirada e foi dada para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir o homem na justiça. Aí eu quero dizer o seguinte, mostrando a autoridade da Bíblia. Qual é o livro de história ou romance ou qualquer outro tipo de livro que, ao se ler, possa transformar o caráter da pessoa? Qual a pessoa que já foi transformada o seu caráter por ler um romance? Mas a Bíblia não. A Bíblia tem esse poder. Quantas pessoas que nós temos relatos e testemunhos que eram assaltantes, criminosos, e foram transformados pelo poder da palavra de Deus ao estudá-la, ao lê-la. Não é verdade? Exatamente. Então, eu queria dar essa contribuição também aí. Perfeito. Muito oportuno, Figueiredo. A Bíblia é um livro de transformação. Pastor, fique à vontade, pode falar. Colocando tudo o que foi dito, foi maravilhoso, parabéns. As palavras de Adenilson aí, ele não sabia quem é o autor aí por trás, a mim rodou mesmo, viu? Nós estudamos aí na lição onde foi mencionado sobre o Cristo histórico, lembram? E também foi falado sobre história e história. E são traduções de termos alemão
que foi para o inglês e veio para o português, e em português não tem como traduzir, mas o autor da lição colocou os termos como está no original. Então, eles dizem que Cristo é o cumprimento das expectativas, das lendas do Antigo Testamento, porque eles pegam o Antigo Testamento como sendo lendas. Então, o que aconteceu? Nasceu um homem que teve uma experiência religiosa como nunca ninguém teve, e os discípulos projetaram essas lendas do Antigo Testamento para esse homem. Então, eles passaram a fazer uma separação entre história e história. Eles não dizem que a história de Jesus foi uma mentira, mas eles dizem que a história de Jesus não foi sobrenatural. Ele não foi, de fato, um filho de Deus, que não teve um nascimento virginal. Então, por isso, o conceito de história para esses teólogos, que hoje é a maioria, é um conceito de história em que Antigo Testamento são lendas, projeta-se essas lendas que eles chamam de o Cristo da fé na pessoa histórica de Jesus. Então, eles fazem uma separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Então, o Cristo da fé é uma invenção, porque não há sobrenatural. Há mitos na Bíblia, mas não há sobrenatural. Então, o objetivo da lição da Escola Sabatina, quando tratou isso, não sei se foi na parte de quarta-feira, de uma lição passada aí, é mostrar que, para nós que cremos na palavra de Deus, Jesus Cristo é tanto a pessoa histórica como o Cristo da fé. Porque o sobrenatural é, de fato, o que a Bíblia apresenta. Um Deus, anjos, nascimento virginal, Espírito Santo e tudo mais. Agora, se fosse colocar em forma de questionário, por que eu devo confiar na Bíblia? Primeiro, eu colocaria assim, pergunta e resposta rapidinho. Porque todos os livros podem ser chamados de escritos ou escrituras. Mas somente a Bíblia, além de escritura, é chamado de o livro do Senhor, é chamado de oráculos de Deus, é chamado de palavra de Deus e é chamado de palavra de Cristo. Nenhum outro livro tem esse título. Como vocês já falaram, a Bíblia é o único livro que reivindica para si ser lâmpada, luz, pão como alimento, água, fogo, martelo, espada, semente. Nenhum outro livro reivindica para si esses títulos. Terceiro, porque eu devo confiar na Bíblia. Como o irmão Figueiredo já colocou muito bem aí. E tu também. Porque a Bíblia é o único livro que teve cerca de 40 escritores em cerca de 1.500 anos. Nenhum outro livro levou tanto tempo para ser escrito. E aí vem o terceiro ponto. O quarto ponto. Nenhum outro livro, apesar de tantos autores e apesar de tanto tempo, tem tanta harmonia. Então, é o único livro que contém harmonia. Outra coisa, é o único livro que, a despeito de ter 40 escritores, todos tiveram a mesma inspiração. Nem em maior grau, nem em menor grau. A mesma inspiração. É o único livro que, em decorrência de tanto tempo, em tantas pessoas, reivindica para si a inspiração. Próximo ponto. É o único livro que foi perseguido através dos séculos, que sofreu muitas tentativas de ser destruído, e é o livro que tem o maior número de manuscritos através dos séculos. Nenhum outro livro, como você colocou isso logo no comecinho da sua fala, nenhum outro livro tem tantos manuscritos como a Bíblia, tá entendendo? É insuperável. Exatamente, nenhum livro, a Bíblia é única nesse aspecto aí. E é o único livro que apresenta realmente Deus como sendo um Deus revelado, um Deus sobrenatural. A realidade do sobrenatural está na Bíblia como não está em nenhum outro livro. É o único livro que reivindica para si essa autoridade. E é o único livro que reivindica para si o poder de transformar corações. Eu quero encerrar minha fala apresentando aqui para vocês este livro bem aqui. Esse livro, eu estava assistindo aqui televisão, mudando de canal para canal, aí passou o filme. Cadê meu amigo Saulo? Tá vendo aí esse livro, Saulo? Saulo, aí esse livro aí a gente leu. A gente leu esse livro, pastor, no nosso clube de leitura. Saulo viu o livro ali? Em Defesa da Fé, de Lee Strobel. Esse livro, irmãos, é um jornalista que ele era ateu e ele foi investigar as escrituras para poder refutar a fé da sua esposa, que havia se convertido ao cristianismo. E aí, à medida que ele foi investigando, esse jornalista, ele era jornalista investigativo,
da área criminalística, ele usou o método forense, né, de investigação das escrituras. E ele foi, uma a uma, tentar refutar a ressurreição de Cristo. E ele encontrou as evidências históricas da refutação. Ele tentou pela psicologia, pela medicina, pela literatura. Ele foi tentando de todas as formas. E cada vez ao final, uma pessoa a nível de mundo que ele não resistiu, né? Ele não resistiu. Existe até, para vocês quem estiver interessado, tem um documentário, está disponível no YouTube, com o mesmo nome, Em Defesa o filme, Cristo, tem um filme. Tem um filme também, recomendo para vocês. Realmente é fantástica a história desse Strobel, mas, por favor, pastor, conclua, a gente está chegando aqui já ao final. Tá bom. E o último ponto nesses argumentos que eu apresentei, que são os mesmos, mas em forma de pergunta e resposta, é que é o único livro que apresenta a dupla analogia. A palavra de Moisés é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a palavra de Moisés. É o único. É um livro que se apresenta tanto como um livro divino e também um livro que tem também sua dimensão humana. Assim como a Bíblia diz, assim diz o Senhor, a Bíblia também disse Isaías, profetizou Zacarias, nem falou acerca de vocês, hipócritas, Isaías. Moisés escreveu na lei. Então, quando a Bíblia faz esse tipo de referência, alguns querem dizer o seguinte, olha, aqui foi Moisés, aqui não foi Deus. Cria uma dicotomia na autoridade da palavra de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que esse livro de dupla natureza, quando o homem de Deus que foi inspirado, ele fala, eu posso tanto usar o nome de Deus como o nome do autor. E a própria Bíblia é o único livro que diz isso. Olha, Moisés disse isso, e começando por Moisés, Jeremias escreveu, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse, como pode, disse o Senhor, meu Senhor, como eu disse, como é que Davi, sendo filho, lhe chama de, sendo pai, lhe chama de Senhor, né? Ou seja, a Bíblia é o único livro com essa dupla natureza divina e humana, onde o homem que foi inspirado, ele pode ser dito, olha, Davi falou, Moisés falou, Isaías falou, e todavia é Deus falando. E o Deus que fala é o Deus que fala por Isaías, ele é duplo. Nenhum livro tem essa dupla, só a Bíblia e o próprio Jesus Cristo, que era divino humano. Bem, irmãos, depois de tudo isso, é o nosso desejo que vocês dediquem tempo e busquem conhecer mais a palavra de Deus, porque através dela nós podemos encontrar Cristo, e encontrando Cristo encontraremos a vida eterna. Então, o estudo dessa noite foi no sentido de apresentar para vocês uma breve visão de como a Bíblia está organizada, qual a sua fonte de autoridade. A Bíblia é a revelação de Deus, né? Assim como a natureza revela Deus no seu poder criador, a Bíblia revela o caráter de Deus e as suas profecias. Então, a gente vai conhecer um pouco mais de Deus através da revelação das Escrituras, e o próximo estudo tem como objetivo isso, conhecer como é que Deus se revela. Deus revela um único Deus em 3 pessoas, e a gente quer tratar desse tema, e eu espero que isso seja interessante para você. Eu quero motivar você. A gente, na próxima semana, já está estudando, então, sobre o Deus Pai, né? Então, vamos dar seguimento. Mas não seria a Trindade, não, Jacques? Isso, a Trindade, perdão. Vamos começar estudando sobre essa natureza triuna de Deus, né? Um único Deus que se manifesta em 3 pessoas co-distintas e co-eternas, mas como é que isso se revela nas Sagradas Escrituras? Então, é um tema complexo. A gente sabe que no mundo religioso nem todos aceitam essa doutrina, e a gente quer, então, trazer biblicamente como é que isso se apresenta nas Sagradas Escrituras. Então, se você tem dúvidas sobre a Trindade, semana que vem a gente vai tratar sobre isso. É uma oportunidade para você também estar tirando suas dúvidas, né? Mas eu não gostaria de encerrar sem antes perguntar se meus amigos aqui, Anderson, Flavinho, Giovana, Gisélia, Saulo, tem alguma pergunta ou alguma contribuição? Ficaram caladinhos, e eu sei que a gente, nesse momento, quer interagir, né? Então, vocês fiquem à vontade. Alguém gostaria? Eu entendi tudo direitinho, para mim ficou bem explicado, e agradeço.
Saulo levantou a mão. Saulo levantou a mão, deixa eu abrir aqui. Levantou. Saulo quer dar uma palavrinha? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Se for Bíblia fácil, eu respondo. Se for na mira da verdade, o pastor responde. Responde, né? É o seguinte, é sobre a inspiração da Bíblia. Assim, eu confio, eu acredito que a Bíblia é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus usou o homem, não foi uma psicografia. Deus não foi apenas escrevendo os homens, Deus inspirou o pensamento dos homens, e a partir daí, de acordo com sua cultura, de acordo com seu intelecto, ele escreveu aquilo que Deus revelou a ele. Só que, por exemplo, Moisés, o Pentateuco foi ele que escreveu. Só que Moisés usou, além da inspiração divina, ele também pode ter usado a inspiração oral, a tradição oral, né? Por ele ter convivido com Arão, Levi, e aí vem Isaac, Abraão, Noé, Moisés, Metusalém. Essa tradição oral foi passada e talvez chegou até ele. Só que a Bíblia também, lá em Números 21:4, fala de um livro histórico. Eu queria saber se Moisés pode ter usado esse livro histórico na época dele, e se esse livro também é tido como uma inspiração divina. Pastor, fala aí. Que livro é esse? Para mim é? Tá bom. É. Olha, no tempo de Moisés, antes de Moisés, já existem muitos achados arqueológicos de muitos livros que haviam. Eu aqui tenho em casa um livro sobre tratados, por exemplo, hititas, ugaríticos. Isso aí já é uma comprovação onde ninguém mais questiona. Até a estrutura como Moisés escreveu e outros autores da Bíblia obedecem a esse sistema que era da época, era cultural da época. Entende? Existe um livro chamado Fator Melquisedeque, onde coloca as ações de Deus dentro de um plano maior, de um plano amplo, de um plano assim que envolve outras culturas, outros povos. Então esse livro é interessante. Fator Melquisedeque, o título desse livro. Então o que nós acreditamos é o seguinte: esses livros eles têm valor histórico. Eles têm valor histórico. Então, para nós que seguimos um livro autorizado, somente aquilo que está sob a tutela da inspiração. Tu vai encontrar no livro de Reis e no livro de Crônicas os autores se valendo de muitos escritos históricos. Então, eles pegavam o livro da história de Israel, da história de Judá, o livro das Crônicas dos Reis, o livro das guerras. O que eu estou citando aqui está na Bíblia. Então, mas nem tudo que está nesses livros foi trazido para dentro da Bíblia. Então, eles, sob inspiração, fizeram o que a gente chama de seleção textual. Porque a Bíblia, como nos traz a história da salvação, então a seleção textual geralmente é uma expressão da seleção evento. Porque, olha, tu tem um pouquinho da vida de Enoque, tu não tem praticamente nada da vida de Sem, tu tem um pouco da vida de Abraão, um pouco da vida de Jacó. Desses dois tu tem muito. Isaac tu já não tem nada. Foi o que mais viveu, 185 anos dos três patriarcas, foi o que mais viveu, mas não tem assim nada de muita importância na vida de Isaac. Embora na seleção textual de Moisés, o que está ali é para contribuir com a história da salvação e a sucessão da descendência que nos traria até o Messias, até o nascimento do Messias. Então, haviam outros escritos na época? Haviam sim. Nós temos vários relatos da criação, nós temos relatos de tratados, nós temos relatos de guerra, nós temos muitas coisas que a profecia que já prova. Quanto à tradição oral, outra verdade. Se você pegar os anos de vida de Sem, você vai descobrir que Abraão viveu 113 anos, se eu não estou enganado, contemporâneo de Sem. Ou seja, toda a história pré-diluviana foi mantida por Sem. Então, Sem, ele viveu ainda, depois, cerca de 300 anos, se eu não estou enganado. 300 anos. Está na Bíblia, lá em Gênesis. Aí tu vai pegar ali a genealogia, o transcurso da vida de Sem e o nascimento de Abraão, e tu vai fazendo paralelismo. Então, você vai descobrir
que Abraão, Isaac e Jacó, todos esses foram contemporâneos de Sem. Quando Isaac morreu, 10 anos depois Jacó morreu. Então, eles foram todos ali contemporâneos, foram todos ali e viveram ali juntos ali de forma contemporânea. Quando Jacó desce para o Egito, ele ficou no Egito um tempinho bom ainda. Se eu não estou enganado, parece-me que ele disse, qual é a idade do teu servo? Ele disse 137 anos. Aí, nesse período, Isaac morre. 10 anos depois, o próprio Jacó morre. Ou seja, Jacó já estava 10 anos no Egito, tá entendendo? E se passariam agora uma média de 100 e poucos anos até Moisés aparecer. Então, ou seja, não foi tanto tempo assim. Então, aqueles filhos de Jacó, eles foram a segunda, a terceira geração, já foram praticamente contemporâneos ali de Moisés. Não passou tanto tempo assim. Então, quando a Bíblia conta 400 anos, é a partir da perspectiva de Abraão, como tendo sido descido para o Egito. Entendem? Ou seja, com isso eu quero dizer que a tradição oral ela não ficou tão distante de Moisés. Então, nesse intervalo entre Isaac, Jacó e Moisés, já havia escrito, já havia manuscrito, já havia livro, já havia tratado, já havia tudo isso. Tá certo? E no período deles aí no Egito, foi criado o alfabeto hebraico, e a gente vê isso como uma providência para que Moisés pudesse escrever realmente a palavra de Deus. Ele, como sendo um erudito da época. Me permita, pastor, só fazer um pequeno complemento à pergunta de Saulo, e também muito esclarecedor e oportuno essa pergunta, Saulo. Nos abre a oportunidade de dizer o seguinte: nem tudo o que foi escrito por profetas se tornou canônico. Existem muitos profetas que a própria Bíblia cita e que não estão na Bíblia. Você vai ver, as filhas de Filipe eram profetas e os escritos dela não estão na Bíblia. A profetisa Ulda é citada no Antigo Testamento e a gente não tem na Bíblia. Então, no começo a gente falou que na Bíblia nós encontramos a revelação necessária para a nossa salvação. Mas não quer dizer que ela é totalmente completa. Então, existem lacunas. E, como você falou, existem culturas que registram alguns fatos históricos. Eu vou recomendar para vocês a leitura desse livro aqui. É o livro do pastor e doutor em arqueologia, Dr. Rodrigo Silva, chama-se Escavando a Verdade. Ele aqui demonstra, por exemplo, que relatos como o do dilúvio, eles existem em diversas culturas, né? E são relatos muito parecidos. Mas o que é que isso nos mostra? Isso invalida as escrituras? Não. Isso nos mostra que existem um conhecimento comum de algo que atingiu o mundo e que foi registrado não apenas pelos judeus, mas pelos os outros povos que foram sobrevivendo e se afastando do judaísmo. Então, existem, por exemplo, o pastor citou aí sobre a epopeia de Gilgamesh, que é um relato sobre o dilúvio, só que na narrativa lá do povo da Babilônia, e que mostra proximidades muito grandes com o relato do dilúvio bíblico. Existem relatos na China também sobre isso, naqueles hieroglifos chineses, né? Então, existem coisas incomuns que não foram incorporadas nas Sagradas Escrituras. Mas eu deixo para vocês o texto de João, capítulo 21, verso 25, que diz assim: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das que fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter que se escrevesse. Então, Jesus fez muito mais coisas que foram escritas, mas não foram registradas. Mas o que foi registrado foi para que a gente pudesse conhecer e nele encontrar a vida eterna. Então, eu finalizo aqui com essa mensagem. O horário já está um pouquinho avançado, né? Já passamos 1h10, 1h15 minutos aqui desde o início. Então, a gente vai encerrar por aqui, né? Agradecendo a participação de todos, convidando a você que possa participar com a gente na próxima sexta-feira. Convide amigos interessados em conhecer as Sagradas Escrituras e vamos estudar, então, sobre a doutrina da Trindade, certo? Eu vou convidar o meu amigo Figueiredo, então, para finalizar com essa oração. Pode ser, Figueiredo? Vou pedir para você ativar seu microfone e você encerrar com essa oração. Você que é o patriarca aí, seus filhos estão aqui assistindo. Uma saudação para Giovana, para Flavinho, para Miminha e para Cleidiane, né? Sua família, seus familiares. Então, estão aqui. Peço que você
dirige essa oração final. Desde já eu agradeço a participação e a presença de vocês. Antes da oração, quero dizer a saudade que estamos tendo de todos, né, devido ao isolamento social, e dizer aos meninos, mas ainda que a saudade é muito grande, né, e não podemos vê-lo, principalmente Tem algum menino aí? Né? Principalmente Miminha. Bota a beijo, Miminha aí para dar um recado. Um beijo. Bota lá, Eu quero ver o menino. E... O menino foi no quarto já. Dá um oi aí pro Flavinho e tudo mais. Vamos Dá orar? um oi para vovô, Miminha. Peraí, que Miminha vai falar com você. Tá aí o neto, agora entendi. Vamos fazer a oração aqui, então. Vamos orar? Vamos. Pode orar? Pode orar, Figueiredo. Então, eterno e soberano Deus, nós te agradecemos a oportunidade que nos concede nas primeiras horas do teu santo dia pesquisarmos e aprendermos da tua palavra. Que teu divino Espírito revele ao nosso coração a tua vontade para a nossa vida e que teu divino Espírito nos mostre verdadeiramente que o Senhor é o Senhor de nossas vidas, mantenedor e salvador. Que o estudo desta noite, dirigido pelo nosso irmão Jackson, e com comentário de todos que se fizeram presente, possa ter contribuído de uma forma essencial para a nossa vida espiritual. Queremos te pedir, Divino Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, que nos conceda o direito de estarmos contigo quando o Senhor voltar para nos buscar. Nos dê um sábado feliz, perdoa os nossos pecados, abençoa o mundo dessa pandemia, que o Senhor entre em providência para resolver essa situação, porque estamos vendo que pela força humana, pelo poder humano, isso não vai se conter. Então tenha misericórdia da tua criação e nos dê um resto de noite tranquilo e um sono reparador nos méritos de Cristo Jesus. Amém, amém. Eu feliz sábado a todos. Vou ativar o microfone de todos. Quem quiser dar uma saudação aí, final, pode ficar à vontade, dar um tchauzinho. O Lucas já está aqui dando o tchauzinho dele. Microfone de todos. Boa noite, obrigado, gente. Obrigado, Anderson. Obrigado, Almir, pela presença. Obrigado. Um beijo, pai. Um beijo, mãe. Obrigado, Sibéria, também, que você fez presente ali, minha sogra. Dá um abraço aqui, Lucas, para todo mundo. Oi. Diga tchau, minha gente. Feliz sábado. Tchau. Feliz sábado. Você está vendo a vovó Sinéia ali? Oi, vovó Mané. Oi. Adilson, amanhã Oi. de noite ligue para mim, viu? Ah, tá certo. A gente se fala. Tudo bem, né? Um feliz sábado. Tchau, gente. Feliz sábado. Obrigado, Tchau, Anderson. Obrigado, sábado. Saulo. Prazer. Feliz sábado. Feliz sábado, vovô Almir. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Tchau, Lucas. Feliz sábado, Miminha. Beijo, Fal. Beijo, Kio. Valeu. Bom sábado, valeu. Adnilson, sexta-feira que vem, pode ficar com você. Rapaz, você só joga pra mim, fica difícil, né? Trindade, rapaz. Você tá produzindo bem isso aí. Pode dizer que a gente apoia. Certo, tá bom. Tá Tá bom, joia, mano. gente. Tchau, tchau. Eu vou encerrando por aqui. Um abraço para todos. Amanhã se vê na igreja, né? Vamos sim. Se vê. Tá bom.